Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, estamos aqui mais uma vez, reunidos em o nome do Senhor, e essa mensagem que eu quero trazer hoje vai abrir os seus olhos para aquilo que realmente importa e que precisa mais da sua atenção. Por isso eu quero que você fique comigo até o final, porque não sou eu quem vai falar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai iluminar a palavra até que chegue ao seu coração. Eu quero ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor, e assim que terminarmos o momento da palavra, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que muitos de vocês têm ficado ansiosos, tão preocupados com as situações que têm acontecido ao seu redor, que isso não tem te deixado ficar em paz. Isso tem te impedido de buscar ao Senhor, isso tem minado a sua fé, e com isso você não tem recebido aquilo que o Senhor tem prometido para você. Mas eu creio que hoje os seus olhos serão abertos e você começará a experimentar um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de bênçãos, e o Senhor vai trazer a cura e o milagre que você tanto tem buscado. Aleluia! Irmãos, todos os dias, eu e milhares de irmãos e irmãs por todo o Brasil, no exterior, nós temos nos reunidos aqui, sempre de manhã, à tarde e à noite. E é muito bom saber que aqui nós não falamos de religião, aqui nós falamos apenas do Evangelho, a mensagem de salvação que transformou a minha vida, a minha casa e, para a honra e glória do Senhor, tem transformado também a vida de milhares e milhares de pessoas. Por isso eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de fé, de oração. Convide mais pessoas. Tem muita gente que nem sabe que existe a oração da manhã, a oração da noite, e você pode ajudar essa pessoa a começar a assistir os vídeos. Então eu quero contar com a ajuda de vocês também nessa evangelização, que você possa convidar pessoas a se inscreverem no meu canal, e você também que ainda não se inscreveu, é só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado, é só você clicar nele e selecionar a opção todas. Assim as orações vão chegar no seu celular onde você estiver, tá bom? E se você deseja estar mais próximo de mim, fazendo a diferença na vida das pessoas, eu quero te convidar também a se tornar membro aqui no meu canal. É só você clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, e você vai ter todas as informações, e eu te darei como forma de agradecimento 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu quero começar esse momento de meditação na palavra, lendo com você uma passagem que está em Lucas capítulo 10, o versículo 41 e o 42, onde Jesus estava visitando a casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Olha só o que Jesus disse. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos Jesus visitando a casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram irmãos e com certeza estavam muito felizes com aquela visita. Afinal de contas, Jesus estava sempre rodeado de pessoas, ele tinha uma vida, um ministério muito atarefado e os discípulos estavam sempre com eles. Mas neste dia, Jesus estava fazendo uma visita muito especial. E eu fico imaginando como ficou o coração de Marta e Maria naquele momento. Imagine você receber na sua casa o próprio Senhor Jesus. Você ficaria ansioso pela chegada dele, você se preocuparia tanto com a recepção, como o conforto dele. E isso tudo é muito bom. Nós que gostamos de ser hospitaleiros, nós queremos dar o melhor para a pessoa, queremos honrar a vida das pessoas. Mas o que o Senhor Jesus tocou no meu coração hoje para te dizer é que muitas vezes isso pode ser um empecilho para que você o conheça de todo o coração, para que você aproveite a companhia dele. Irmãos, infelizmente, muitos de nós temos agido como Marta em relação a Jesus. Isso porque Marta estava tão preocupada em arrumar a casa, em deixar tudo organizado, que ela perdeu uma grande bênção naquele dia. E é por isso que Jesus disse: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas somente uma coisa é necessária. E então ele finaliza dizendo: quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Irmãos, aqui nós vemos 2 reações diferentes na vida dessas 2 irmãs. Em primeiro momento, Marta ficou muito ansiosa, correndo de um lado para o outro, resolvendo as coisas da casa para que Jesus fosse muito bem aceito.
Mas, por outro lado, Maria decidiu ficar aos pés do Senhor. Ela decidiu aprender com Jesus porque ela sabia que tinha pouco tempo com ele. E então Jesus trouxe uma advertência para Marta, dizendo que ela estava se importando com algo que não era a prioridade. Isso porque Jesus sabia que aquilo que ele tinha para oferecer era maravilhoso, era muito abençoado. E certa vez o próprio Jesus disse: "Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." Então Jesus queria trazer esse descanso na vida de Maria e na vida de Marta, mas somente Maria recebeu esta melhor parte. Muitas vezes nós podemos ficar tão atarefados com a obra de Deus, querendo servir ao Senhor da melhor maneira, que nós podemos perder a bênção da intimidade. Irmãos, tudo que Jesus quer é um relacionamento conosco. Ele não nos pede muita coisa, Ele quer o nosso coração por completo. A Bíblia diz: "Busquem ao Senhor de todo o coração e vocês encontrarão." O problema é que quando nós queremos trabalhar para o Senhor, nós queremos fazer a obra, nós corremos o risco de perdermos o foco. Lembra da passagem do bom samaritano? A Bíblia conta que o levita e o sacerdote estavam passando pelo caminho e encontraram um moço que estava ali jogado, machucado, e eles não deram atenção. Provavelmente porque eles tinham compromisso com a obra de Deus. É como se você estivesse indo para o culto na igreja e no meio do caminho você encontra um mendigo e você pensa assim: "Eu não posso parar para ajudar porque eu tenho que participar do ensaio do louvor. Eu não posso ajudar porque eu vou ajudar na cozinha, eu vou ajudar na organização, eu vou participar do culto." Mas, irmãos, devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele pode romper com a nossa agenda, ele pode mudar os nossos planos. Nós não estamos no controle de nada. E assim como Marta caiu nesse erro de ficar tão atarefada com as coisas da casa, nós também podemos cair nesse engano e muitas vezes perder a bênção, perder a oportunidade de aprender com Jesus. É por isso que nós estamos aqui todo dia, de manhã e à noite, porque esse é o momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Aqui eu sou apenas o mensageiro, mas eu quero que você saiba que antes de eu entregar a palavra, essa palavra primeiro tocou ao meu coração. Eu também posso perder o foco, eu posso errar o alvo. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a cair em tentação, a se entreter com as coisas deste mundo, a se envolver tanto com as distrações, que nós podemos perder o alvo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que devemos desvincular de todo pecado e de todo embaraço desta vida. Ou seja, tem coisas, irmãos, que não são pecado. Você assistir uma Netflix, você acompanhar uma série, você jogar um futebol, você se encontrar com os amigos, nada disso é pecado. Mas pode ser um embaraço, sim. Quantas pessoas hoje estão presas a um relacionamento que elas sabem que não é de Deus? Quantos irmãos têm feito amizades com pessoas que não acrescentam em nada, que só as afastam dos caminhos do Senhor? Irmãos, tudo isso pode ser um embaraço. O embaraço pode ser até mesmo pessoas que você ama, pode ser a sua família. Eu não estou dizendo aqui que você deve se isolar só porque agora você tem Jesus. Pelo contrário, irmãos, eu quero dizer que nós devemos sim nos relacionar, mas se algo está nos prejudicando, se alguém está sendo um empecilho para nós buscarmos ao Senhor, aí Jesus disse o seguinte: você não pode amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim. Irmãos, Jesus é a prioridade, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando muito ao seu coração hoje, porque muitas vezes você fica assim inquieto, assim como Marta. Você fica correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não vão preencher o seu coração. E aí você fica na internet, nas redes sociais, e hoje em dia com o TikTok você fica passando a tela, rolando a tela do seu celular, e quando você menos percebe, você não orou, você não buscou ao Senhor e você passou horas e horas olhando a vida dos outros. Irmãos, devemos tomar cuidado e refletir sobre a nossa caminhada todo dia. Isso porque nós podemos perder a oportunidade de estarmos juntos com Jesus. No caso de Marta, a comida que ela preparou acabou. A casa que ela limpou sujou novamente. Mas as palavras que Cristo disse ali ficaram para sempre no coração de Maria, e Marta perdeu a bênção. Então eu te pergunto uma coisa: quanto do seu tempo tem sido dedicado à presença de Deus? Só de você estar aqui ouvindo esta mensagem, orando comigo diariamente, já é um bom sinal. Mas será que tem sido suficiente?
Será que nas outras horas do seu dia você tem se dedicado a fazer algo produtivo? Algo que vai alimentar a sua fé, a sua alma ou até mesmo fazer a diferença na vida das pessoas? Irmãos, Jesus disse: vocês são a luz do mundo, e assim deve brilhar a luz de vocês para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então nós fomos chamados para fazer a diferença, para não desperdiçarmos a nossa vida e também para não ficarmos ansiosos ao extremo. Eu falo isso porque é comum que nós fiquemos ansiosos de vez em quando. Nós estamos sujeitos a falhas, nós podemos olhar as circunstâncias e até mesmo nos desesperarmos. Mas tem uma passagem que sempre mexe comigo e eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 6. Preste muita atenção no que Jesus disse. Não se preocupe se perguntando: o que vamos comer, o que vamos vestir? Eu sei do que você precisa. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas eu vou te dar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, devemos buscar a nossa salvação, a nossa comunhão com Jesus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar nada na nossa vida se nós priorizarmos o reino de Deus. Tem pessoas que passam 14 horas, 16, 18 horas por dia trabalhando, sendo que a Bíblia diz: do que adianta levantarmos de madrugada e penosamente trabalharmos se Deus não trouxer o sustento na nossa casa? Oh, meus irmãos, olha o alerta do Espírito Santo para nós hoje. Quantas pessoas estão trabalhando e trabalhando, mas elas não estão colocando o Senhor em primeiro lugar. E aí sabe o que pode acontecer? Pode vir um prejuízo, pode vir uma perda, e aí não vai adiantar nada toda a correria. Por isso o mais importante é garantirmos a nossa salvação. O mais importante é priorizarmos as coisas eternas, porque elas, a traça, o ladrão, nada vai poder roubar, destruir aquilo que nós conquistamos e construímos. Amém? Então que você possa guardar esta mensagem no seu coração. Nós já vamos orar agora e eu peço que você escreva aqui nos comentários aquilo que Deus tocar no seu coração, mas você pode escrever assim: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a compartilharem, a ouvirem esta palavra tão importante. Amém? Então agora nós vamos orar, nós vamos entregar nas mãos do Senhor o nosso coração. Eu sinto aqui que tem pessoas ansiosas ao extremo, pessoas que precisam ficar tomando remédio. Antigamente elas não precisavam de nada disso, mas agora elas não estão suportando as pressões da vida. Irmãos, eu acredito que quando nós oramos, nós ligamos um portal do céu até a nossa cabeça, até a nossa vida, a nossa casa. É como se fosse uma escada onde os anjos do Senhor sobem e descem. É onde vem a bênção de Deus para nós. E é por isso que quando nós oramos, nós nos sentimos melhor, nos sentimos em paz. Por quê? É o momento que você para de respirar o ar deste mundo e você começa a respirar um ar fresco, um ar que vem direto da presença do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos fazer isso agora e eu tenho certeza que a presença do Senhor vai arrancar toda tristeza, toda angústia, ansiedade, depressão. Deus vai te curar de dentro para fora. Basta que você abra totalmente o seu coração e volte os seus olhos para Jesus, olhando firmemente para Ele. E com certeza, a paz que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Aleluia. E depois dessa oração, eu peço que se você foi tocado, compartilhe no WhatsApp, clique no botão compartilhar, vamos espalhar esta mensagem para tantas pessoas que precisam de um acalento, de uma mensagem poderosa vinda da parte de Deus. Então agora, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Vamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença neste momento. Obrigado, Jesus, porque Tu és o príncipe da paz. O Senhor mesmo disse que devemos aprender contigo, porque Tu és manso e humilde de coração, e assim encontraremos descanso para a nossa alma. Ó Senhor, quantas pessoas agora estão precisando de um descanso. Elas não estão conseguindo relaxar, estão tendo que tomar remédios, elas não estão conseguindo concentrar naquilo que devem fazer. Jesus, só o Senhor pode colocar a mão no nosso coração e tirar a angústia do nosso peito. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão frustradas porque os planos não se concretizaram. Aquilo que elas planejaram e elas se dedicaram tanto, parece que foi por água abaixo. Ó Jesus, não nos deixe perder a bênção por causa das tarefas do dia a dia, por causa dos problemas, das dificuldades.
Os nossos olhos estão firmados em Ti agora, Jesus. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós falhamos como cristão, como servo do Senhor. Jesus, muitas vezes nós somos egoístas, nós queremos somente o nosso bem-estar, o nosso prazer e nos esquecemos que tem pessoas precisando do nosso socorro. Elas estão orando, Pai, e nós queremos ser resposta de oração para elas. Queremos que o Senhor nos use, meu Pai, em todas as áreas, com o nosso dinheiro, com o nosso apoio emocional, com os conselhos. Nós queremos fazer a diferença, meu Pai, nesta geração. Mas muitas vezes, ó Deus, são tantas distrações que nós ficamos atolados em problemas, em tarefas para resolver. E assim como Marta e Maria, muitas vezes nós nos vemos divididos entre o desejo de Te servir e a necessidade de atender a todas as cobranças deste mundo. Ó Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes esquecemos daquilo que realmente importa, daquilo que é eterno. Jesus, atrai o nosso coração para Ti hoje, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Não deixe que a gente comece a viver como as pessoas do mundo, ansiosas e preocupadas. E o Senhor mesmo disse que devemos buscá-lo de todo o coração e em primeiro lugar. Por isso eu te peço, capacita-nos, Senhor, a viver neste mundo, mas não ser contaminado por ele. E neste momento eu estendo as minhas mãos e eu oro por este irmão e esta irmã, esta pessoa que tem me ouvido e tem acompanhado as orações dia após dia. Senhor Jesus, eu te agradeço por este rebanho. Ele não é meu, ele é teu, Jesus. Cada pessoa é uma ovelha do Senhor. E eu te peço, Jesus, não deixe a ovelha perdida. Não deixe que nenhuma dessas pessoas se percam, Senhor, no pecado, nas atrações deste mundo, nas coisas enganosas do diabo. Jesus, nos ajude a permanecermos firmes até o fim. A Tua palavra diz que se formos fiéis, receberemos a coroa da vitória. E é isso que nós queremos receber de Ti, Senhor. Quando encontrarmos contigo, queremos simplesmente Te agradecer e Te abraçar e dizer: Jesus, eu Te amo. Obrigado por tudo. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós não merecemos nada, Senhor. Nós somos miseráveis pecadores, mas nós fomos salvos pelo Teu amor e a Tua graça. Jesus, eu Te peço perdão mais uma vez. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses momentos de oração, Pai. São eles que nos fortalecem a todo tempo. Quantas vezes, meu Pai, o Senhor falou conosco através da Tua palavra, e o Senhor tem usado este canal para abençoar e alcançar milhares e milhares de pessoas. Jesus, eu sinto um carinho neste momento tão forte pelos meus irmãos em Cristo. Eu não os conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece. E eu Te peço, ó Jesus, cuida desses corações, tira a angústia, tira a dor do peito, Senhor. Esta mulher que está de luto, este jovem que está sofrendo com a dor da perda. Senhor, meu Pai, só a Tua graça pode nos capacitar. Só o Teu amor pode nos curar e nos transformar. Se não fosse a Tua graça, Senhor, as dores deste mundo seriam insuportáveis. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a esperança da ressurreição. Um dia estaremos contigo para sempre. Um dia reinaremos com o Senhor, acima de todo pecado, acima de toda tentação, provação, sofrimento. Jesus, cuida de cada um de nós. Cuida também dos nossos familiares. Tem misericórdia, Senhor. Eles precisam abrir os olhos. Quantas pessoas, meu Pai, estão orando aqui comigo, mas o marido fica só buscando as coisas terrenas, fica só querendo enriquecer e não busca realmente ao Senhor. Quantos filhos estão aqui orando, mas os pais não querem saber do Senhor. Deus, são tantas necessidades, tantas pessoas precisando de um milagre. E eu Te peço agora, Senhor, traga salvação. Abra os olhos dos nossos familiares, que eles consigam enxergar o quanto é maravilhoso estar no centro da Tua vontade. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos impede de Te buscar e que o nosso coração seja completamente Teu, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós Te pedimos, fica conosco para sempre. Não nos deixe cair em tentação, nem se afastar da Sua presença. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.